têm capacidade de sofrer. E aí a gente tem a evolução do pensamento ético, filosófico e também científico, né? Darwin constata as várias sensações expressadas pelos animais. Né, ele fala, né, a capacidade deles de, por exemplo, quando o animal está muito ansioso, né, muito nervoso, ele pisoteia o chão, né, igual a gente, quando a gente está ansioso, está aqui, né, o pezinho. Então, a gente começa, né, a perceber que a evolução do pensamento, tanto ético quanto científico, começa a dar um basta no pensamento de Descartes, né, que os animais são máquinas. E aí a gente tem, né, um dos maiores expoentes da defesa do direito dos animais, que é o Peter Singer, e ele fala do princípio da igual consideração de interesses. O fato né, dos seres vivos serem menos inteligentes que nós, ou não serem das nossas espécies, da nossa raça, não significa que eles não tenham que ter os interesses considerados. E aí a gente vê, olha a situação desses cavalos, né? Assim, tanto o que está puxando a carroça, quanto o que está sendo puxado ali, né? Com a boca dele amarrada na carroça. Não dá para a gente falar que esses animais estão tendo seus interesses considerados, né? E aí a gente tem Tom Reagan também, né? Já agora mais contemporâneo, falando, né? Que esses animais também são sujeitos de uma vida. E a atração animal, né? Nos centros urbanos, ela não propicia isso aos animais. Esse acidente aconteceu na cidade de Ribeirão das Neves. O cavalo, numa descida, não conseguiu frear a carroça e caiu. Tipo, não caiu não, né? Se projetou diante dessa caçamba. Vocês estão vendo ali o vidro em cima, que é aquele pontinho vermelho, o laser. Aqui, ó. O animal veio a óbito e o risco que ele colocou às pessoas que estavam dirigindo esse veículo. E aí, né, esse borbulhar de ideias e da ciência, ele acabou por produzir, né, uma carta de princípios, que foi a Declaração dos Direitos dos Animais na cidade de Bruxelas, em 1978, que traz vários temas, vários direitos, né, dos animais. Então, todos nascem iguais diante da vida e têm o mesmo direito à existência. E aí, né, a nossa Constituição não ficou alheia a todo esse movimento mundial, e aí ela trouxe no nosso artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, o princípio da vedação de submissão dos animais à crueldade, que nada, né, que trouxe, que ressignificou toda essa questão junto do meio jurídico e previu o princípio da dignidade dos animais. Né? Ela trouxe para nós, ela admitiu a senciência dos animais. Os animais não são só mais valores para nós, porque são integrantes de um ecossistema, mas eles têm valores intrínsecos, eles têm valores na individualidade deles. E aí, isso foi em 1988. E aí, em 1998, a gente tem a publicação da Lei de Crimes Ambientais, que serviu para reafirmar esse valor dos animais, né? Ela proibiu a prática de atos de abuso e maus-tratos com relação aos animais. Ou seja, o nosso direito penal, né, que trata dos bens mais importantes para a sociedade, ele reconheceu a importância dos animais trazida pela Constituição e estampou aqui, né, no crime, tipificou a ação de maus-tratos aos animais. E tudo isso, né, assim, como que a gente identifica esses maus-tratos, né? Assim, a gente acaba passando pela questão do bem-estar, que a gente estava discutindo ali agora, né, com a doutora Carla, da Ruth Harrison, né, que desenvolveu os conceitos de bem-estar. E aí ela fala, né, um animal, para ele estar em situação de bem-estar, ele tem que estar livre de fome, livre de sede, né, o animal precisa estar livre de dor, livre de sofrimento, livre de doença. Essa é uma égua que foi abandonada no meio dos entulhos com a placenta retida, né? Então, ele tem que estar livre de desconforto, ele tem que ter liberdade ambiental
e os animais criados, né, nos centros urbanos, eles vivem, na maioria das vezes, nessa situação, né, assim, meio a casas, e não tem local de pasto, enfim, né, eles não podem exercer os comportamentos naturais, liberdade ambiental, eles não têm liberdade ambiental. Essas são cenas muito corriqueiras da gente ver nos centros urbanos. E aí vem a nossa cereja do bolo, que é a Declaração de Cambridge, que a gente está comemorando na data de hoje, né? Que para nós, loucos que defendemos os animais, né? Que as pessoas falavam isso, vieram cientistas e beijinho no ombro para eles, né? Comprovou aqui, cientificamente, que os animais sentem, que os animais são capazes de perceber a própria existência, que eles têm substratos neurológicos que geram a consciência, muito parecido, né, com o que nós temos também. Então, assim, nós não somos loucos que achamos que os animais sentem. A ciência comprovou isso, né? A ciência hoje já fala, não, peraí, a gente não pode achar que só nós, né, temos essa capacidade. E aí, assim, né, a gente se depara diariamente, mesmo após a Declaração de Cambridge, mesmo após a gente reafirmar científica, ética, filosófica e juridicamente que os animais, né, têm capacidade de sentir, de sofrer, de perceber a própria existência, a gente ainda se depara diariamente com esse tipo de situação. Os cavalos, eles não são, eles não têm uma estrutura física, morfológica, para aguentar exercer essa atividade nos meios urbanos, né? A gente acha que eles são muito fortes, mas o casco deles não suporta o asfalto. Eu não sei, né, Curitiba, mas Belo Horizonte é uma cidade de muitos morros, e a gente vê os animais subindo e descendo aqueles morros, carregando carroças muito pesadas, então eles não têm estrutura muscular e óssea para suportar isso. A gente vê, né, o excesso de carga. Isso foi uma festa junina que eu fui e me deparei com essa situação. Um animal à noite, né, a festa bombando, a música bombando alto, e um animal ateado à carroça, o tutor dele bebendo cerveja, né? Então, assim, ia conduzir veículo após fazer uso de álcool, e é com essa situação que a gente se depara. Então, é inevitável, né? Os animais gostam de pastar, despojar-se, de viver em bando. Os cavalos são animais muito sensíveis, né? Assim, a vida urbana não é a vida própria para um animal de tração. E aí, a gente, né, desde já agradeço a doutora Annalise, que está aqui presente, diante de todas essas constatações, a gente, juntamente com a doutora Vânia Plaza, doutora Irvênia, doutor Renato Puls, a gente conseguiu montar, né, assim, um documento técnico, né, para apoiar o Ministério Público de Minas Gerais na comprovação desses inevitáveis maus-tratos, né? E, então, assim, não somos nós que estamos falando, nós juristas, porque às vezes a gente é muito questionado isso pelos juízes, sabe? Assim, como que você, jurista, está falando que isso é maus-tratos? Não, não sou eu, né? É o CRMV que está falando isso, né? São os técnicos que estão falando que os maus-tratos são inevitáveis. E aí a gente começa, né, a ter uma evolução jurisprudencial, ou seja, de decisões judiciais que trazem para nós os interesses, né, dos animais a não serem submetidos à crueldade. E na ADI, que o doutor Vicente, né, já falou aqui do brilhantismo dela, que foi a da vaquejada, né, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele falou que se os animais possuem algum interesse incontestável, esse interesse é o de não sofrer, como seres sencientes que são, né? Eles têm pelo menos o direito moral de não serem submetidos à crueldade. Aí vocês vão falar, doutora Ana Elisa, mas essa atividade, ela é culturalmente aceita, né? A gente tem um movimento em Belo Horizonte, a gente teve em Minas, um movimento de reconhecimento da atividade de carroceiro como atividade cultural. E aí eu vou falar para os senhores, né? Olha a injustiça disso aqui, olha a situação do cavalo. Isso aqui um dia eu lá em Itajubá, viver para a gente é perigoso, né?
Eu tô lá andando de bicicleta, eu vi esse cavalo carregando esse trenózinho aqui perto do Natal, com umas 10 pessoas. Ele ia e voltava. E aí eu falei, gente, não tem condição, esse bicho não dá conta, né, dessa situação. E aí chamei a polícia ambiental, enfim, para a gente tentar ver o que conseguia. Meu primo falou que eu acabei com o Natal das crianças, mas eu fiquei feliz. E aí eu falo com os senhores, né? Cultura, gente, cultura também se muda, né? O fato da... Eu já falei com a Esther que eu vou desconsiderar os bilhetes e que se ela travar o meu microfone, como ela fez com a Ana Paula, eu sei falar alto, eu sei gritar. E aí, assim, o fato, cultura a gente também muda, né? Um dia a gente foi obrigada, nós mulheres, éramos obrigadas a cumprir o nosso débito conjugal, né? A gente era obrigada a dormir com os maridos, mesmo se a gente não quisesse. A gente não votava. Os nossos irmãos negros eram escravizados sem que isso causasse qualquer tipo de indignação. Os índios eram catequizados, afinal de contas, né? Era a cultura superior civilizatória. Então, o fato, né, disso existir, né, dessa atividade existir no nosso meio, não significa que ela precisa ser perpetuada. O Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda é um colega muito querido do Ministério Público e referência em patrimônio cultural. Então, não sou eu, Anelisa, que estou falando isso, né? Dr. Marcos Paulo foi nosso coordenador por uns 12 anos da Coordenadoria de Patrimônio Histórico e Cultural, e ele mesmo afirma isso, olha, os tempos mudam, os valores se alteram, nem tudo que ela era tolerado ou admitido em épocas passadas deve ser considerado odiernamente. E aí a gente vem, né, com a fala da ministra Carmen Lúcia, na DEI da Vaquejada, corroborando isso, né? Ela mesma fala, cultura também se muda, né? E aí a gente começa a ver um movimento social mesmo, né? Para que essa cultura mude. Então, tem que começar da gente. A gente não pode parar de se indignar. E eu achei o máximo isso, né? Quando eu me deparei, né? A pessoa que no caso é minha irmã, tinha colocado na caçamba para parabenizar o vizinho que contratou a caçamba e não uma carroça, né? E aí a gente tem, né, algumas cidades que já proibiram o uso da atração animal e algumas que já estão também adotando outras técnicas, como o Distrito Federal, como Maceió, Petrópolis, né, assim, adotou tuk-tuks e charretes elétricas. Eu falo que isso é um marco, porque essa é uma atividade bem tradicional nessas cidades históricas, né? Agora a gente está tentando, a Ana estava atualizando, a Ana Paula estava atualizando a gente aqui da situação de Tiradentes, né, que a gente tem muitas charretes lá, como movimento turístico. E aí, né, para além da questão cultural, a gente passa também, né, a gente tem que refletir isso, né, assim, a crueldade contra os animais, ela é um lado da mesma moeda contra a crueldade contra outros seres humanos, né? Essa insensibilidade que ela é gerada com relação aos animais, isso aqui foi um tutor que abandonou esse animal lá em Contagem nessa situação, será que essa pessoa consegue se sensibilizar com a situação de outros seres vivos, né, e seres humanos vulneráveis em situação de maus tratos? Ou uma pessoa que faz isso com um bicho, será que não vai fazer isso com uma outra pessoa? E aí a gente também não é louco, né? Esse nosso raciocínio, ele não é um devaneio da nossa cabeça. A gente já tem aí, ó, a teoria do Inca, a teoria do elo, que fala para nós que a violência contra os animais está diretamente à violência ligada contra os seres humanos, em especial os mais vulneráveis. E eu vi uma situação assim em Caeté, onde eu trabalhei, que eu tive exatamente assim tudo junto no mesmo caso de maus tratos. Um senhor que matou a paulada 3 filhotes na frente de uma criança de 7 anos e do idoso. E logo em seguida ele ameaçou essa criança e esse idoso, caso eles chamassem a polícia ou contassem para mais alguém. Então, a gente tem, né, a violência aos animais ligada, né, à violência contra esses seres humanos, essa criança e esse idoso, seja a violência psicológica quanto o crime de ameaça,
quando a gente foi ver a certidão de antecedentes dessa pessoa, ele tinha várias passagens por agressão e ameaça contra a mulher e contra outras pessoas. Então, isso para a gente que trabalha no criminal é muito nítido. Para além disso, né, assim, para além de todo esse arcabouço em defesa dos direitos dos animais, a gente ainda tem o Código de Trânsito, que estabelece, né, que essa atividade deveria ser regulada pelo município, através de uma lei, para que esses carroceiros pudessem, né, ser capacitados, habilitados, para que essas carroças fossem emplacadas, para que eles fossem licenciados. Porque senão a gente começa a ver isso, né? Criança conduzindo um cavalo numa MG, numa rodovia. Criança conduzindo carroça na Via Expressa, que é uma das vias mais movimentadas de Belo Horizonte. Esse caos gerado, né, pela movimentação deles no meio do trânsito. E aqui não dá nem para a gente... Vou voltar aqui. E aqui não dá nem para a gente falar assim, deixa eu anotar a placa, né? Deixa eu anotar a placa dessa carroça aqui para chamar a polícia ou para fazer algum tipo de penalidade. Não, a gente não tem como. Porque não tem placa, não tem microchipagem desses animais, a gente não tem dado nenhum, porque a atividade não é regulada. E aí a gente se depara com essas cenas, né, no nosso dia a dia, sem que a gente possa tomar qualquer providência, porque a gente não sabe quem é o tutor. Para além, né, da questão de bem-estar, do trânsito, a gente ainda tem a questão da saúde, né, que também é um direito constitucional. E a saúde hoje, ela deve ser tratada de forma global. A gente não pode mais falar em saúde humana, saúde animal e saúde ambiental de forma separada, né? Assim, a Covid está aí para mostrar para a gente que tudo isso, né? A saúde do meio, a saúde dos animais, elas interferem na nossa saúde, né? Então, no caso, por exemplo, dos animais de tração, a gente vê que a maioria deles, né, eles, como eu mostrei, que são desnutridos, então eles não têm uma capacidade imunológica muito grande, eles não são vacinados, eles, né, possuem parasitas internos e externos, como eu estou mostrando aqui para os senhores, olha, isso aqui são carrapatos. Olha essa situação do animal lá de Tiradentes. E isso afeta também a nossa saúde. Em Belo Horizonte, a gente teve vários casos de morte por febre maculosa, que muitos falavam, não, são as capivaras da Pampulha. Mas na Pampulha, a gente tem muitos animais soltos para pastarem ali na graminha de perto da lagoa. E os cavalos são um dos animais prediletos também do carrapato estrela, né? Então, a gente não pode culpar as pobres coitadas das capivaras. Então, a gente também tem questões sanitárias envolvidas. E essa questão é tão séria que a gente, através da Coordenadoria de Defesa dos Animais, a gente conseguiu, né, através do IMA, impedir a realização de cavalgadas nessas cidades perto de Valadares e em Valadares, porque o próprio IMA falou, o risco sanitário é muito grande de reunir esses animais, né, que a gente não tem sabedoria do que eles, de quais os tratamentos veterinários que eles, por quais tratamentos veterinários eles passaram, né? Então, a gente conseguiu. Já estou quase chegando no fim, tá, Esther? E a gente, né, começa a ver essa evolução do fim da tração animal, né, através da promulgação de várias leis no nosso país, como a de Curitiba, Porto Alegre, Recife, no estado do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em 2021, a gente também teve a proibição das carroças. A transição será no prazo de 10 anos, mas eu já acho que foi um avanço. Juiz de Fora, Cascavel. E como o doutor Vicente já trouxe para a gente ontem, em Minas a gente ainda tem uma grande aliada, que é a Lei 22.231, que trata das questões de maus tratos, de infrações administrativas, com esse parágrafo que foi acrescentado, né, que os animais foram reconhecidos no estado de Minas como seres sencientes, sendo sujeitos de direito despersonificados. Isso facilita a nossa ação no Ministério Público,
né? Porque a partir desse arcabouço legislativo, a gente consegue fomentar políticas públicas, né? Então, cada vez mais, o que a gente tem percebido? Cada vez mais que você dificulta a prática da atividade, ela vai reduzindo. Então, muitas vezes as pessoas têm uma resistência muito grande em falar assim, extinção das carroças. Por quê? Porque os carroceiros também são pessoas marginalizadas. Então, a gente passa nós somos pessoas elitistas e nananã. Então, assim, quando a gente começa, como a gente diz em Minas, comendo pelas beiradas, né, a gente consegue dificultar essa atividade e ela acaba sendo extinta, né, por tudo isso que a gente acaba fazendo. Então, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente fez um acordo com a prefeitura e em parceria com a FMG, e a gente agora tem recolhido os animais, né? Então, teve uma implantação de um abrigo. A gente está desenvolvendo o projeto Prodevida dos Equídeos, para que a gente possa capacitar médicos veterinários, para que a gente possa capacitar os próprios tutores, né? Para que a gente possa trazer questões referentes a bem-estar, referentes à legislação de trânsito e o manejo humanitário desses animais. Como eu disse, né, dificultando a prática da atividade, como aconteceu aqui em Formiga, a doutora Luciana, né, conseguiu um acordo lá para recolher os animais soltos na rua, e ela já teve a notícia de que os carroceiros praticamente se extinguiram na cidade. Né? Então, a gente não tem uma lei de proibição, mas a vida deles foi ficando tão difícil, porque recolhia cavalo solto, pagava multa muito cara, que eles vão abandonando paulatinamente a atividade. Em Caeté, né, eu tive a honra de propor essa ação civil pública com as mesmas propostas, né, de regular a atividade no sentido de criar uma lei para fiscalizar, para recolher, né, para capacitar, para licenciar, para colocar placas nessas carroças, com o objetivo de, no futuro, a gente extinguir a atividade. E aí eu gostaria de finalizar, viu, Esther, com a história do Manuel. Eu sempre me emociono muito com a história do Manuel. E a minha amiga e mentora, Samila Moll, né, que é a coordenadora do Santuário Paz e Bem, me passou. Hoje a postagem é de saudade. Vamos falar sobre um cavalinho que foi salvo quando sentiu mal ao tracionar uma carroça com um rejeito de construção. Eram toneladas de entulho para que seu corpo fraco, subnutrido, velho, tracionasse pelas ruas da capital. Tudo isso em meio ao caos do trânsito, ao calor, às buzinas, às hostilidades humanas. Ou felizmente, um dia ele não deu mais conta. Deixou-se sucumbir. Foi aí que as mãos da doença grave, foi aí que as mãos de um anjo o acolheram, prestaram os primeiros socorros, levaram para um abrigo. Ele foi examinado e nenhuma doença grave, só fraqueza, dentes em frangalhos e uma fome de meses, quiçá da vida toda. Fomos brindados com o Manuel. Ele veio nos fortalecer na luta pelo fim das carroças. Enquanto nós tentávamos redescobrir algum brilho no seu olhar, ele ganhou carinho, uma baia exclusiva, pois não gostava de pisar em lugar aberto, tinha medo. Ele também não sabia viver em bando, tinha medo. Nem pastar ele sabia. O que o anjo Manuel queria era repouso e muita comida. E assim fizemos. Porém, as dores já eram muitas. As feridas no corpo e na alma quase intransponíveis. Um dia, um único dia, após 3 meses, no santuário, Manuel quis dar uma volta. Foi até uma nascente próxima à casa, bebeu água fresca, deitou no gramado verdinho, que ele nunca experimentara durante toda a sua vida, e ficou por lá. Fomos lá com o coração tão pequeno como um mosquito. Engolimos o choro, enquanto a veterinária, a doutora Bárbara Golobeff, dava o diagnóstico. O coração estava parando. E ele escolheu aquele lugar tão lindo para se despedir e morrer. Fizemos carinhos, agradecemos, pedimos perdão, dissemos o quanto o amávamos. Ele foi morar no céu dos cavalinhos. Põe play para mim. Esse é o Manuel, gente.
tempo. E agradeço mais uma vez, doutora Vânia, pelo convite. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, doutora Anelisa. Não é só você que chora, eu já escutei essa história algumas vezes, e todas as vezes eu choro também, porque ela é o retrato, né, daquilo que a gente vê que acontece e que está acontecendo nesse momento em muitos lugares do nosso país. Então, queria mais uma vez pedir uma salva de palmas para a doutora Anelisa. Obrigada. Queria já imediatamente estar convidando para compor a nossa mesa agora o professor Yuri Fernandes Lima. Ele próprio vai se apresentar. Ele vai falar conosco sobre o abate de jumentos, maus tratos e riscos sanitários. Eu queria fazer um pedido para vocês. Como a gente vai ter pouco tempo para as perguntas, a gente não vai aceitar mais pergunta oral, só escrita. Então, quem tiver pergunta, já vai fazendo, tá? Daqui a pouquinho eu vou começar a passar, vocês já vão me entregando, para que no final a gente possa agilizar as respostas, tá? Coloque a pergunta o mais objetiva possível e o nome de vocês. Obrigada. Bem-vindo, Yuri. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal pela oportunidade de falar aqui com vocês sobre um assunto que me é muito caro. Vou agradecer, então, nas pessoas da doutora Vânia, da doutora Beth e da doutora Ana Paula, né, e em toda a equipe, que também estão nessa luta aí conosco dos jumentos há anos. Eu queria iniciar minha fala, na verdade, pedindo para vocês, né, ajuda. Tá? E aí cada um vai pensar como pode nos ajudar, porque até, né, doutora Vânia, a gente faz as nossas reuniões periódicas e principalmente nós dois ficamos um para o outro assim, não é possível, né? A gente não consegue resolver esse assunto, né? A gente tem milhares de ações judiciais, vocês vão ver aí, né? Nós temos projetos de lei, nós temos uma equipe multidisciplinar trabalhando há anos, né? E nós não conseguimos parar o abate dos jumentos. Tá? E nós temos todos os argumentos. Vocês vão ver aqui, vou tentar passar para vocês. Então, uma das coisas que nós vimos insistindo e pedindo para todos é uma mobilização, né, da população para pressionar os tomadores de decisão. Né? Nós temos projetos de lei na Câmara dos Deputados, nós temos projetos de lei na Assembleia Legislativa da Bahia, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eu vou explicar por quê, né? Só que os projetos não andam, os projetos não são votados, né? As ações, nós tivemos uma liminar em 2019, 2018, e aí depois o negócio só foi degringolando, né? Então a gente precisa de ajuda, tá? Mandem e-mails para os deputados, mandem e-mails para os juízes e desembargadores, depois eu posso passar para vocês, caso não tenham, né? Contatos na imprensa. Recentemente, a gente tem, de tempos em tempos, a coisa sai na imprensa, né? Já saiu no Fantástico, recentemente saiu na Record, mas é aquilo, né? Até o Fernando Schell, da Princípio Animal, que está nessa luta com a gente comenta que não adianta, sai uma vez, né? E a gente tem trocentas milhões de notícias por dia, uma mais escabrosa que a outra, e aí o negócio se perde, né? Bom, então, a Vânia pediu para me apresentar. Eu aqui hoje eu sempre falo que eu sou advogado dos jumentos. Eu mando WhatsApp para o Isário e falo: oi, deputado, aqui é o Yuri, advogado dos jumentos. Eu me apresento assim mesmo. Então, hoje aqui eu sou advogado dos jumentos e acho que basta, né?
doutora Carla também nos ajudou, vou mencionar aqui se tiver tempo, né, Esther? Tem muitas pessoas aqui, né, que já nos ajudaram e que podem nos ajudar, que estão nessa luta. E além de ser advogado dos jumentos, eu vou fazer também só uma deferência. Eu estou fazendo doutorado aqui na Universidade Federal do Paraná. É uma honra poder estar aqui nesse espaço para falar. Tá? Bom, isso aqui eu vou rapidamente falar. Os jumentos, assim como os cavalos, não são animais daqui, né? Eles foram trazidos. E eles foram a vida toda explorados, assim como os cavalos, né? Que a Nelisa muito bem trouxe, como animais de tração, né? E esses animais, nós temos, inclusive, utilizado esse argumento, eles, pelo serviço que eles prestaram ao Brasil, especialmente ao Nordeste, né, nós temos uma das várias vias que nós estamos tentando é o reconhecimento do jumento como patrimônio cultural e material do Brasil, né? Então, tem projeto de lei para isso também, aí tem aquela discussão se isso é via projeto de lei, se é atribuição do IFAM. Então, nós fizemos um pedido ao IFAM, né? Um super dossiê que está em análise, mas já teve um parecer indeferindo, porque, né, vocês sabem, as caixinhas. Então, não pode, porque foi o primeiro pedido de reconhecimento de um animal como patrimônio cultural. Não tem previsão na lei, então não pode, né? Mas o fato é que os jumentos, eles têm um papel muito importante, né, para a construção das cidades nordestinas. Eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês. Eles têm uma importância muito grande na construção do nosso imaginário simbólico, né? Então, é um animal que, depois do fim da exploração da atração, que aconteceu por causa do advento da tecnologia, ele deveria ter sido, como a Annelisa falou, né, a gente usa esse termo, ele deveria ter sido aposentado. E ele deveria ser reconhecido como um ator, uma pessoa importante do nosso país. E deveria ser, então, homenageado, cuidado, protegido e não exterminado como ele tem sido. Eu não sei se todos aqui sabem o que está acontecendo com o jumento brasileiro, né? Aqui eu trago um trecho de um artigo do nosso amigo Jailson, da Paraíba, que ele escreveu esse artigo em 2016, quando nós éramos colegas lá na UFBA. Ele fazia doutorado e eu mestrado. E ele escreveu esse artigo e ele fala disso, né? Dessa importância do patrimônio cultural do jumento, né? E aí ele até cita um documentário sobre isso, e a gente tem uma série de documentários. E aí eu venho fazendo, nos últimos anos, uma pesquisa sobre as homenagens, né, artísticas ao jumento. Então, a gente tem uma série de cidades, né, principalmente no Nordeste, em que há praças, portais, esculturas, né? E você tem aí a homenagem ao jumento. Essa praça fica em Itapetinga, que é uma das cidades que tem o abatedouro de jumentos, né? E que foi um dos grandes casos onde a gente, na verdade, onde eu particularmente comecei a atuar em 2018, né? Alagoas. Essa aqui eu particularmente gosto porque é Várzea Alegre, que é a cidade do Padre Antônio Vieira, né? E essa foto, inclusive, foi tirada por um cidadão a meu pedido, para a gente, inclusive, utilizar num artigo. Então, é o jumento e o Padre Antônio Vieira, que foi um ferrenho defensor, né, do jumento. A gente tem apologia ao jumento na música, né? Essa música famosa do Luiz Gonzaga, que é um dos nossos expoentes aí culturais, né? Os saltimbancos, a gente tem também a música em homenagem ao jumento. A gente tem várias obras do Cândido Portinari, que é um pintor de reconhecimento internacional, né, com o jumento. A gente tem xilogravuras, né, o jumento aí como parte dessa família sertaneja, né, lutando pela sobrevivência. Eu gosto disso também, porque você tem o Luiz Gonzaga, naquela música, fez referência ao Padre Antônio Vieira. E aqui, né, o artista José Lourenço faz uma homenagem ao Luiz Gonzaga, aí, com o jumento. Bom, não obstante, né, nós tenhamos esse animal que trabalhou por 400 anos no Brasil, construindo as cidades, né?
e tem todo esse reconhecimento. Isso foi só uma pincelada muito rápida do reconhecimento que o jumento tem pelos nossos artistas. Há inúmeras músicas, há cordel, né? Há vários livros, eu tenho alguns que eu comprei, literatura, cordel, poesia, pintura, música, tudo que vocês imaginarem, escultura, né? Bom, em 2016, nós tivemos o primeiro caso de abate na cidade de Miguel Calmon, que motivou Jailson a escrever aquele artigo na época. Eu ainda, em 2016, estava lá naquele ambiente da academia, não atuava ainda no caso, né? Mas a Gislane Brandão, vou mencioná-la aqui, não está aqui entre nós, mas não está aqui entre nós hoje, viu, gente? Ela tá... porque eu falei e já ficou estranha a frase. Gislane é uma ativista muito importante da Bahia, né? É uma advogada, ativista protetora, tem uma ONG que, inclusive, é filiada do Fórum, né? E ela foi, na época, né, entrou com uma representação no Ministério Público e conseguiram lá em Miguel Calmon, em 2016, parar a loucura. Né? Aí, no ano seguinte, em Amargosa. Amargosa também é uma das 3 cidades que tem os abatedouros autorizados pelo Ministério da Agricultura para abater jumento no Brasil. Tá? E é o maior abatedouro, o mais sofisticado. Né? Também, aí, em 2017, a Gislane e a Joyce fizeram a representação, não conseguiram. Tá? Só que em 2018, a gente teve um caso bem escabroso, que uma ONG local fez o flagrante e fez a denúncia, a ONG SOS Animais de Rua, que junto com o Fórum, a ONG da Gislane e a Renca são as autoras da ACP que nós ajuizamos. Já? Eu nem comecei a falar. Bom, então Itapetinga teve esse caso, que vou mostrar algumas fotos para vocês, depois Canudos em 2019, e o ano passado 2 casos, né? Paulo Afonso e Itati. Esse caso é o caso de Itapetinga, né? Tem essas 2 imagens que são bem emblemáticas. Então, aqui nós temos... esse aqui é o laser, né? A gente tem essa fêmea que morreu, né? Na hora do parto, e aqui cadáveres lançados no rio. Essa água, gente... E aí o tema da minha palestra é maus tratos e questões sanitárias, né? Essa água só foi colocada depois da denúncia, porque eles estavam sem água. Eles estavam sem comida. Eles não tinham abrigo de sol e de chuva. Ele não tinha nenhum médico veterinário para cuidar deles, tá? Aí a ONG fez a denúncia, a propriedade foi interditada e eles tiveram acesso à água, tá? Ó, aqui a Gislane. Ops. Gislane e eu aqui. E aqui, quando a gente chegou, eles estavam colocando os últimos jumentos no caminhão para levar para a abatedora. A gente não conseguiu impedir isso, né? Tinha um aqui vocalizando. Vejam ali, né, que tem um morto, só que tinham vários mortos, né? Esse filhote, ele estava, quando a gente chegou, ainda de pé, né, muito fraco. Depois ele caiu. Essa é a Ilka veterinária que foi com a gente, né? Ela estava aí, inclusive, chorando nessa foto, porque esse bebê já estava morrendo, né? Eu vou fazer meio que a Annalisa fez aqui, vou falar uma coisa aqui. Pode interromper a gravação? Eu e mais algumas pessoas pegamos esse filhote, colocamos no carro de uma pessoa e a gente tirou ele de lá, né? Ele foi para a fazenda de uma advogada de Tapetinga, que já tinha resgatado outros 2, só que ele não conseguiu sobreviver, né? Pela questão do colostro. Então ele morreu. Só que essa advogada, felizmente, tem outros 2 que estão até hoje com ela e que ela conseguiu também resgatar dessa situação. Bom, aí são eles, né? Vários tinham feridas, doenças, né? Vários. Inclusive, imagina, essa foi a primeira vez que eu tive contato e eu nem sabia o que era mormo, olha, nesse dia. E eu lembro que tinha um jumento que estava com muita secreção e a gente ali, cara a cara com ele, depois eu falei para ele, que eu falei, a gente podia ter pego mormo, né? Bom, aqui somos nós, né? E a gente foi de Salvador para Itapetinga, foram 9 horas de viagem de carro, a gente foi e voltou no mesmo dia. A gente foi fazer aquela verificação ali em loco, depois a gente fez algumas reuniões. E aí depois, isso foi uma reunião lá em Salvador, na Secretaria de Desenvolvimento Rural. Né? Essa é a Graça e a Eveli, que são da Renca, né? Que também participaram desde o início. Manifestação a gente fez. Caso de Paulo Afonso, né? Mesma coisa. Jumento sem água, sem comida. Essa água aqui foi colocada também depois. Aqui eram menos, né? Eram, acho que 13 animais.
E esses animais a gente não, né? Também foi uma ONG local, a Ardap, que conseguiu também fazer, o Ministério Público teve uma atuação boa ali, eles conseguiram fazer a apreensão desses animais, e os que sobreviveram hoje estão com o PR, né, Vânia? São esses, né? Eles foram para a Universidade Federal do Alagoas, os que sobreviveram estão lá, né? Graças à garra esqueci o nome dela, Stephanie, né? Da Stephanie, da Ardap, da promotora, da delegada, pegou um time ali de mulheres muito fortes. Tinham 2 fêmeas prens que pariram. Né? Bom, a gente entrou com uma ACP, né, em 2018, conseguimos uma liminar, incrivelmente, para suspender o abate de jumentos na Bahia. A gente pediu no Brasil inteiro, só foi deferido na Bahia. Por quê? Porque o nosso medo era, vai proibir na Bahia, eles vão começar a bater em Minas. Como a gente tem denúncia, né? A própria Clarice, parece que tem uma investigação lá no MP de Minas Gerais sobre um abatedouro em Araguari, que abate cavalo, mas também a gente tem denúncia de que tem abate de jumento, tá? Gente, a partir daí, começou uma novela. Né? E eu sempre falo que, apesar da nossa dor, né, e estava falando com a Ju ali fora, e com o Lucas, que, né, a Vânia sabe, tem muitos momentos que a gente fica super desanimado. Né? Eu tenho muitos momentos que eu falo, não dá. Né? Porque é uma luta já, todos esses anos, e a gente tem alguns altos e baixos aí, mas a gente fica muitas vezes sem mais saber o que fazer. Né? A liminar vigorou 1 ano, né? A gente pelo menos conseguiu, a gente fala isso, a gente conseguiu atrapalhar um pouco a vida deles. Mas, 1 ano depois, em 2019, todo mundo entrou com agravo. União Federal, Estado da Bahia, município de Amargosa, a DAB, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado, os 3 frigoríficos, né? Todos entraram com agravo de instrumento. O Ministério Público Federal deu parecer contrário, né? O relator, que é o Souza Prudente, indeferiu a liminar em todos os agravos. O que eles fizeram? Apresentaram SLAT perante a presidência. O então vice-presidente TRF1, que era o hoje ministro do STF, Cássio Nunes Marques, por uma decisão de um parágrafo, suspendeu a nossa liminar, acolhendo uma alegação, né, da União Federal e do município de Amargosa, sem comprovação de que haveria prejuízo econômico ao proibir o abate dos animais, né, dos jumentos. E aí começou a novela, né? Então, a gente tem aqui as SLATs, né, além de tem MS, tem a recurso nosso também, inclusive a gente já gravou para ampliar a liminar para todo o território nacional, e a gente teve um parecer e uma decisão favoráveis, mas como a liminar está suspensa, né? Aí demorou 2 anos para julgar, né? Aí ele suspendeu a nossa liminar, aí a gente interpôs agravo. Esse agravo ficou 2 anos para ser julgado. Reclamação do CNJ, mandado de segurança, tudo que a gente pode imaginar. E aí tem várias pessoas que ajudaram a gente. O próprio Moura, né, lá de Brasília, ajudou. Ele que fez o mandado de segurança, impetrou o mandado de segurança. Ana Paula, o Francisco ajudou a gente, né? Então tem várias mãos aí trabalhando. E a gente não conseguiu. Aí, no fim do ano passado, um dos agravos nas SLATs foi julgado pela Corte Especial do TRF1 e eles mantiveram a suspensão da liminar. E aí, no começo desse ano, a gente fez, né? Aí eu fiz a sustentação oral, a gente despachei com alguns dos desembargadores, não conseguimos com todos. E aí foi muito interessante, né? Acho que o Vicente assistiu o julgamento, não sei quem mais assistiu, foi muito interessante, porque eles discutiram não só a questão da SLAT, eles falaram da inconstitucionalidade da SLAT, né? Que é um absurdo, de fato. Eles falaram também do próprio mérito da questão dos jumentos e tal. Então, o que aconteceu? Esse ano nós tivemos, então, aí, no julgamento desse segundo agravo, eles restabeleceram a nossa liminar. Né? Eles revogaram a suspensão da liminar. Né, Vânia? A gente ficou feliz, a gente ficou meio assim anestesiado, a gente nem acreditou. Né? A gente fez lá a divulgação e tal. Pergunta, o abate continua? Continua. Eles pararam de abater? Não. Aí peticiona para a primeira instância, peticiona para a segunda instância, agrava a representação, não sei o que, descumprimento, papapá. Aí a União Federal, principalmente, alegou no processo que, não, mas vale a decisão do ano passado, da outra SLAT. O que a gente fez? Outro agravo de instrumento, para dizer que não, vale a segunda decisão.
E aí a gente também peticionou em primeira instância para falar. Não, aí a juíza acolheu a alegação do mapa, aí fala na segunda instância. A segunda instância fala, não, é com a primeira instância. Então, resultado, né? Tem tudo isso de processo. Estou resumindo porque o tempo também não dá, né? Mas o fato é que a nossa liminar está nesse limbo, né? Nós defendemos que ela está restabelecida, porque vale a decisão mais recente, né, da Corte Especial do TRF, mas o entendimento da primeira instância, por enquanto, é que vale a decisão primeira que mantém os abates. Né? E aí manda e-mail, liga, tenta despachar, a juíza não recebe, ninguém responde e-mail, o processo não vai para conclusão. Eu juntei lá o pedido de reconsideração, né, da decisão, falando que a gente interpôs o agravo, e o processo nem foi para conclusão, já tem uns 2 meses. Aí manda e-mail, liga, né, não consegue. Então a gente tem toda essa dificuldade também do judiciário, né? Bom, isso aqui é quando a gente achou que tinha vitória, né? A Luana está aqui? A Luana? 10 minutos? A Luana que fez, a Luana do fórum, né, que fez esse card. Isso aqui é importante, porque a gente teve 53.428 e-mails enviados para o TRF na ocasião do julgamento, né, por uma mobilização que foi um site que foi feito pela Luana do fórum, né, e aí a gente conseguiu fazer essa mobilização aí. Tô acabando, tá, Esther? Bom, além dessa nossa CP, a gente tem uma série de outras ações, não vai dar tempo de falar. A gente tem processos administrativos, né? Tem o do IFAM, que eu mencionei, a gente entrou com o processo no mapa, que inclusive o mapa, na pessoa da Tereza Cristina, mandou instaurar uma comissão para averiguar a questão da possibilidade de extinção. Eu nem comecei a falar o que é importante ainda, né? Os projetos de lei, tá? Como eu falei para vocês. Eu vou finalizar. Na verdade, o que é mais importante eu já falei, que é pedir a ajuda de todos, né? Mas só para falar a questão do meu tema, né? Que são os maus tratos. Os maus tratos, gente, eles são inerentes a essa atividade, tá? A gente vem observando aí, em todos esses casos, principalmente, em que houve as denúncias, né? Que não tem, o modus operandi deles, não tem água, não tem comida, não tem abrigo, não tem assistência médica veterinária, não tem liberdades, não tem bem-estar, tudo isso que a gente está falando não tem no caso dos jumentos. Importante, não há cadeia produtiva organizada. Eles alegam nos processos, não, mas é como os bois, como os suínos. Não é. Porque não há criação de jumento no Brasil e em nenhum lugar do mundo. Né? E eles vêm fazendo essa extinção dos jumentos desde lá da China, eles começaram lá. Também não falei para que eles fazem, né? Não sei se todo mundo sabe. Eles matam os jumentos para pegar da pele o colágeno para produzir uma substância chamada ejal, que é utilizada pela medicina tradicional chinesa. Tá? Então, eles acabaram com o jumento na China, aí foram ampliando. A Ásia, a África, vários países, né? E até a The Donkey Sanctuary conseguiu a proibição do abate em 19 países na África, e eles estão aqui na América agora, não é só no Brasil. Né? Tem no Chile, tem no Peru, tem na Venezuela, né? No México. Então, os maus tratos são inerentes, crueldade, né? A 225, tudo isso que a gente está falando. E a questão sanitária, né, Vânia? Eu vou só entrar, porque depois você vai falar mais, até vai mostrar fotos. O que acontece? Como não tem criação, não tem rastreabilidade. A gente não sabe de onde vêm esses jumentos. Né? Como o próprio aquele coronel do Exército falou na audiência pública o ano passado, as GTAs são esquentadas quando os jumentos chegam na Bahia. GTAs são falsas. Né? Vejam quantos crimes a gente tem aí. Então, os jumentos vêm de todos os estados do Nordeste, vira e mexe a gente recebe, a gente sempre fala disso, né? Tem um caso aqui em Pernambuco, o Anderson outro dia me ligou para falar que descobriu um abatedouro de cavalo e de jumento, e do lado tinha uma feira que estavam vendendo a carne do cavalo e do jumento. No Alagoas, no Piauí, no Maranhão, todos os estados do Nordeste. Eles vão coletando esses animais, vão levando para a Bahia, né? E aí a gente tem a questão do transporte, que é um momento bem delicado, né? Principalmente para o jumento. Então ele fica horas, né, viajando, sem nenhum cuidado, sem parada, sem comida, sem água, sem nada. Chega lá, são aglomerados nessas propriedades de espera que a gente fala e são enviados para o abate. Ou seja, ninguém sabe de onde eles vieram, né? Não tem a famosa rastreabilidade, né? Não sabe se esses animais são doentes ou não, se eles têm a zoonose, se eles têm mono, se eles têm anemia infecciosa.
né? E aí vem a ADAB, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado, em 2020, faz o quê? Lança uma portaria bizarra, com um artigo 8º, que dispensa a realização do mormo no estado da Bahia. A Secretaria da Saúde lançou um alerta epidemiológico em 2020, alertando para casos de mormo. Os jumentos apreendidos, né, Beth? Aqueles jumentos apreendidos em Euclides da Cunha em 2019, que o fórum foi o depositário, ainda é o depositário fiel desses animais até hoje, né? Os que sobreviveram estão com a gente lá protegidos, no local secreto e tem filhotinhos, tem gente nascendo lá. Mas o que aconteceu? Né? Naquele grupo de animais em Euclides da Cunha foram notificados vários casos de mormo. Né? A gente teve um caso de mormo em humano em Sergipe, que foi inclusive objeto de um artigo científico. Né? Então, se falou um pouco aqui rapidamente, né? Ontem, acredito que esse tema vai vir de novo, da questão das epidemias, das zoonoses, né? Covid, etc. O mormo a gente receia, e a gente fala isso nos processos, que o mormo pode ser uma nova pandemia de Covid, por exemplo. Né? Inclusive porque é uma doença que provavelmente é muito subnotificada, né? Porque os sintomas podem se parecer com de outras doenças, e aí, né, a gente fica à mercê da inércia, né, do Estado nessa situação. Uma última informação importante para falar do risco de extinção, né, também não é coisa da nossa cabeça, nada que a gente fala é coisa da nossa cabeça. Né, o CRMV da Bahia fez uma nota técnica em 2018, 19? Claramente falando com números, mostrando que os jumentos vão ser extintos. E a partir daquele ano iam ser extintos até 5 anos. Ou seja, a gente está no limite aí da extinção dos jumentos. Né? E depois lançaram uma outra nota técnica para falar sobre a questão do mormo e dessa portaria da ADAB. Né? Então, vejam, quando eu falo que a gente tem os argumentos, a gente tem, né, o risco de extinção, que é proibido, inclusive, pela Constituição, no mesmo artigo 225. Né? Atividades que submetam animais a risco de extinção são proibidas. Essa é uma atividade que tem a crueldade intrínseca, os maus tratos, o risco de extinção e o risco sanitário. Né? Então, assim, é uma coisa, gente, absurda que está acontecendo no Brasil há anos já. E como eu falei para vocês, a gente está fazendo de tudo que a gente pensa que a gente pode. E, assim, eu estou aqui hoje como porta-voz não só dos jumentos, mas de uma equipe, né, maravilhosa. A Vânia atua muito nesse caso. Zero, esse é uma folha em branco que acabou. Não, mas eu já acabei. A Vânia, a professora Chiara, da Federal da Bahia, zootecnista, né? A Patrícia Tatemoto, que é bióloga, a Ana Paula, a Gislane, enfim, tem um grupo aí de pessoas, né? A gente faz um trabalho conjunto, e eu sempre falo isso, que é importante também essa coisa do trabalho conjunto entre advogado e técnicos. A gente precisa de vocês, né? E a gente está totalmente fundamentado nesse caso. Então, assim, é um caso. A gente vê as dificuldades aí em todos os casos, mas nesse caso, particularmente, eu acho uma coisa... Eu não consegui falar, Carla, da outra questão, mas vamos falar rapidinho para acabar, Esther. Porque essa pesquisa da Carla eu acho maravilhosa, né? Eu tive acesso a primeira vez naquele congresso, acho que foi de Aracaju, que eu vi você falando. E aí, inclusive, a Carla e a equipe dela fizeram... Pode falar isso? Pode, né? Eles fizeram a Carla e a equipe dela fizeram um estudo, né? Uma pesquisa sobre a possibilidade da gente produzir o EJAL em laboratório. Né? Porque isso eu penso hoje, Carla, eu acho que realmente é a única saída. Né? E isso teria que ser rápido, viu? Se você puder fazer. Porque a gente vai produzir. Não, precisa ser para esse ano, tá? Então. A gente precisa produzir o EJAL em laboratório, porque a gente fala, China, tá aqui sua solução, tchau, deixa os animais em paz. Gente, obrigado. De novo, eu vou dizer que cada caso desses dá um seminário inteiro. Queria agradecer muito ao doutor Yuri, realmente é uma alegria, um prazer trabalhar com ele. Ele esqueceu de falar que a gente briga, não eu com ele até não brigamos muito, mas o grupo briga toda hora, porque as nossas opiniões são divergentes, muitas vezes, com relação ao que fazer, inclusive com tanto jumento abandonado, porque ele não contou que isso vem
de um abandono e de um maus tratos crônico a que esses animais já foram submetidos no passado. Então, muito obrigada. À tarde eu vou tentar, na fala que eu vou fazer, complementar algumas coisas do que você colocou. Muito obrigada, Yuri. Vai. Muito bem. Obrigada, Anelisa. Dando prosseguimento agora, eu gostaria de convidar o nosso queridíssimo Thaleson Alves dos Santos. Ele próprio vai se apresentar como os demais. Ele vai falar para nós sobre o movimento Brasil Sem Gaiolas, que é uma pauta central hoje no trabalho do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. E a gente acha que, com certeza, tudo vai ser maravilhoso, com gente jovem, animada, cheia de energia, como a gente vê que hoje, graças a Deus, como o Thaleson faz parte do nosso time. Seja bem-vindo. Bom, pessoal, depois dessas falas maravilhosas, pessoas renomadas, vem eu jovem aqui, trago algumas coisas para vocês também. Um pouco do nosso trabalho, um pouco daquilo que a gente acredita e do porquê que nós trabalhamos com outras espécies, além das espécies de cultura. A importância de trabalhar com os animais que muitos ainda chamam de animais de fazenda, mas nós, inclusive vocês, a partir de agora, vamos chamar de animais que vivem em situação de fazenda, porque eles não querem estar na fazenda. A gente vai mostrar um videozinho rapidinho e daqui a pouco a gente se fala. Da Sentiente Mídia, que é um programa que eu tive a oportunidade de fazer parte no ano passado, onde a gente tentou, de forma jornalística, trazer fatos sobre a realidade da produção de alimentos para consumo, ou seja, de animais.
E dentro desse vídeo, nós trazemos tudo que já está disponível há muito tempo. A ciência já está trazendo isso e já está gritando isso há muito tempo. E esse vídeo ele foi produzido tentando quebrar o que nós chamamos de bias, que é o enviesamento. O enviesamento não só de nós, como pessoas que podem consumir isso, mas da mídia. Porque a mídia é quem não permite que a informação chegue de forma ideal aos consumidores. É através da mídia que as pessoas acreditam que as galinhas podem ser felizes. É através da mídia que aquilo que é produzido dentro de uma indústria de forma intensiva se torna um peito de frango e não um frango que morreu para aquilo. Mas não quero ficar triste, não quero ficar falando sobre a realidade porque a gente já sabe sobre isso. Vou mostrar um pouco para vocês do trabalho que nós realizamos para que exista, de fato, um Brasil sem gaiolas. É um movimento que já existe há pelo menos 7 anos e é endossado não só pelo Fórum, mas por várias outras ONGs de proteção animal e conta com o apoio da academia, o apoio de voluntários, o apoio de pessoas como nós que estamos aqui para que isso aconteça. Elza, o site. Dentro do movimento Brasil Sem Gaiolas, a gente começa inicialmente tentando mudar a demanda da indústria através de negociações, que é o que nós chamamos de corporate relations, relações corporativas. Então, o trabalho que a gente realiza tentando conscientizar as empresas pede para que eles mudem a forma de consumir, que eles optem por dar preferências por animais que tiveram oportunidades de ter as 5 liberdades durante o processo de produção. E esse processo de produção, que a gente pode ver aqui, ele causa impacto tanto para o meio ambiente, quanto para a vida desses animais. Então, nosso trabalho do Brasil Sem Gaiolas busca fazer com que essas empresas, inicialmente, mudem a sua forma de se relacionar com os animais. Enxerguem não só a mercadoria por trás do produto final, mas também a vida dentro daquele produto, que o nosso passo vai ser um dia tentar fazer com que eles não sejam utilizados mais. Mas até que isso chegue, é importante que alguém faça parte desse trabalho. Então, todos nós podemos fazer parte, independente se somos ou não vegetarianos ou veganos. Vou mostrar aqui as empresas que hoje já são comprometidas. São empresas que se comprometem com o bem-estar de galinhas poedeiras, com bem-estar de frangos, com bem-estar de porcos, bem-estar de peixes. Nós buscamos fazer com que essas empresas mudem como um todo. E pouco a pouco nós vamos evoluir. Isso é a realidade da galinha e isso é o que nós estamos hoje pedindo minimamente. O mínimo. Aqui eu estou pedindo para tirar as gaiolas. Eu não estou pedindo para fazer outras coisas. Tirar as gaiolas resolveria 65% do estresse que a galinha sofre. Um estudo publicado pela Cynthia Schutz, e você consegue reduzir o sofrimento em 65% só de tirar as gaiolas. Aqui ao lado a gente tem como as porcas vivem atualmente, a professora Carla mostrou ontem para nós, e como a gente pede que elas sejam tratadas hoje. No nosso site, nós publicamos todas as empresas que possuem esse compromisso com os animais. Um compromisso que não foi feito só com a gente, conosco como seres humanos, mas com os animais. E, por fim, um guia que mostra para as pessoas o quão importante é para que eles se conscientizem da necessidade de mudar os seus hábitos alimentares, até que chegue um dia a não utilizar o animal como fonte de proteína. Seguindo para o nosso plano de Brasil Sem Gaiolas, porque a gente não pensa em só uma das partes, nós temos também o trabalho que tem que ser realizado para depois que a empresa assumiu esse compromisso.
nós monitoramos as empresas que já se comprometeram, porque é muito fácil fazer um compromisso com os animais. Quero dar bem-estar para as galinhas, que lindo, parabéns, agora vamos fazer de verdade. Então, nós monitoramos todas as empresas que já assumiram o compromisso, para que até o período de finalização, ela possa tirar dúvidas, ela possa se apoiar em nós que estamos trabalhando para o bem-estar desses animais. Então, esse é o nosso trabalho, que nós buscamos mostrar para vocês quais as empresas estão de fato fazendo a transição que se comprometeram. E aqui nós disponibilizamos, inclusive, um gráfico que você pode consultar como que essa empresa está. Então, se a empresa está evoluindo, se a empresa não está evoluindo, como que ela estava no ano que ela assumiu, como que ela está agora. Porque fazer auditoria, fazer uma prestação de contas é tão importante quanto assumir um compromisso. Seguindo nosso plano de tornar o Brasil sem gaiolas, nós temos o trabalho que nós realizamos com os pedidos de compromissos públicos legislativos, que é a Frente Legal Animalista. Nós pedimos para que os legisladores, as pessoas que estão dentro das casas legislativas, busquem priorizar as compras de produtos de animais que têm o mínimo, que é estar livre de gaiolas. Então, se aqui, dentro dessa casa, tiver algum legislador e quiser se comprometer, pedindo para que no seu estado, no seu município, faça essa mudança, nós estamos disponíveis para isso. Nós temos equipe técnica aqui preparada para ajudar de forma jurídica, veterinários, biólogos. Tem eu aqui que sou ótimo em falar, então a gente pode bater um papo e conversar sobre o que você precisa. A ideia é que nós conseguimos construir um plano que funcione até o final. E a Esther já levantou a placa de 10, mas para mim vai ser 1. Pode, por favor. Eu vou ter que incluir algumas frases como... Qual que foi as palavras que você falou agora, um monte assim? Que a gente fez uma petição, porque no meu não tem nada disso. Tá todo mundo falando a palavra petição desde que começou e eu não vou falar petição, gente. Mas, enfim, nós temos, então, a iniciativa que trabalha com quem explora os animais, a produção. Mas a gente tenta enxergar essas pessoas não como uma forma negativa, porque se a gente faz embate, a gente também não consegue mudanças. Então, nós precisamos construir pontes. E as pontes que hoje nós estamos construindo, dentro da iniciativa Mira, busca fazer com que o produtor entenda a necessidade dele fazer a mudança. Entendendo que o Brasil sem gaiolas, ele já vai... Ele não é inevitável. É impossível que o Brasil não seja livre de gaiolas. Isso é uma realidade que vai acontecer. A questão é quando isso vai acontecer. E se depender de mim, podia ser amanhã. Mas como não depende só de mim, nós conversamos com os produtores para que eles se ajustem aos padrões mínimos de bem-estar animal. E dentro desses padrões mínimos de bem-estar animal, nós pedimos as gaiolas inicialmente, pedimos coisas como, por exemplo, parar de cortar bicos, que eles cortam os bicos, parar de arrancar as penas, que é o que eles chamam de muda forçada, para que a galinha volte a pôr ovos. Durante o processo de abate ou transporte, seja feito de forma humana, como prevê a nossa legislação. Então, nós conversamos para que eles entendam essa necessidade. E nós, inclusive, damos visibilidade para os produtores que já estão livres de gaiolas, porque as empresas falam, eu não sei onde estão os produtores. E a gente fala, está aqui. O que mais você precisa? Ah, mas eu não sei onde que eu consigo. Está aqui. O bem-estar animal já existe dentro do Brasil. É questão de conectar quem precisa com quem quer. E quem quer somos nós. Nós podemos querer. Nós podemos pedir para todas as empresas que eles consumam ou utilizem ovos de galinhas livres ou carne de porcas que foram criadas livres. Tudo bem você não conseguir parar de comer, mas você consegue pedir que os animais tenham um mínimo de dignidade. E, para finalizar, antes de colocar meu último vídeo, o nosso trabalho também enxerga a necessidade de se conectar com as universidades,
porque aqui nós estamos produzindo os conhecimentos que vão ser utilizados por nós, ativistas, defensores, profissionais e técnicos do bem-estar animal. Nós estamos, então, conectados com quem produz, com quem vende, com quem compra, com quem cria conhecimento sobre isso, e tudo isso para construir o que nós chamamos de Brasil sem gaiolas. Começamos inicialmente com a produção de ovos, por isso que temos muitos conteúdos sobre isso, mas estamos avançando na produção de carne suína, na produção de peixes e algumas outras espécies que nós enxergamos a necessidade de, inicialmente, tirar as piores práticas para que a gente consiga fazer a mudança até que a professora Carla consiga produzir um ovo em laboratório. Não, já não. Vamos de galinha, altruísmo eficaz, mais vidas. A gente vai brigar aqui para defender, né? Por favor, último vídeo, Elza. Então, eu mostrei um vídeo de como os animais eram utilizados e como isso causa impacto neles e no meio ambiente. E agora eu vou tentar mostrar um pouco sobre a ciência desses animais, porque o nosso evento é sobre a ciência deles.